Olá, flores do dia! Mais um vídeo para falar sobre gravidez. Desde que eu contei que eu estava grávida na minha segunda gestação, eu relatei para vocês um pouquinho do meu mal-estar, dos enjoos que eu continuava sentindo nessa gravidez, que foram exatamente iguais os que eu tive na minha primeira gravidez. E aí muita gente me perguntou: Thalita, mas o que você faz para conseguir controlar esses enjoos? Enfim, o que você tem feito? Como você tem lidado com isso? E, gente, a primeira coisa é que é foda mesmo. É uma fase bem ruim mesmo, que eu particularmente acho, né? Algumas mulheres não passam por nada disso e eu fico tipo com aquela inveja porque não sou dessas. Eu sinto muito mal-estar, muito enjoo nos primeiros meses, né, no primeiro trimestre. Eu contei sobre isso no diário de gravidez. E o enjoo é uma das coisas que mais me incomoda, sabe? Porque eu tenho pavor de passar mal, eu tenho pavor de vomitar, de ficar enjoada. Meu estômago é super resistente, assim, no dia a dia, normalmente. Eu quase nunca passo mal. Então, nessa época, eu fico, assim, só o bagaço, sabe? E aí, gente, quando eu tenho enjoo, que eu chego a vomitar, assim, minha pressão baixa, eu fico tremendo, eu começo a chorar, é assim, desesperador. Bom, mas então vamos lá, né? Por que geralmente a gente tem enjoo? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, a gente entende que os enjoos geralmente acontecem quando a mulher está de barriga vazia, de estômago vazio. Isso porque nesse primeiro trimestre, né, nesses primeiros meses, a carga hormonal é muito grande, o que faz com que o nosso organismo como um todo fique mais sensível, fique mais alterado. E aí, com o estômago vazio, geralmente ele vai produzir mais ácidos que vão trazer aquela sensação incômoda pra gente e que a gente vai sentir aquela boca salivando, sabe? Aquele estômago que tá revirando ali, geralmente a gente passa mal. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é tentar não ficar de estômago vazio. O que a gente deve fazer é fracionar a nossa alimentação ao longo do dia. Sabe aquela coisa de comer de 3 em 3 horas? Na gravidez, principalmente, isso deve ser levado à risca. Então, eu tento me alimentar de 3 em 3 horas ou até menos, porque às vezes com 2 horas, dependendo do que eu tiver comido, se for uma coisa mais leve, eu acabo tendo essa sensação de enjoo do mesmo jeito. Então, eu tento me alimentar com mais frequência. E, no meu caso, eu tento também incluir sal, comidas com sal na minha alimentação, porque se eu for fracionar essa alimentação e comer uma fruta aqui e outra ali, não vai adiantar. Eu preciso de sal no meu organismo, senão minha pressão baixa, eu me sinto mal, eu me sinto cansada. E isso também contribui para os enjoos. E isso é bem ruim, né, gente? Porque assim, tendo que comer toda hora e comendo coisas que são com sal, enfim, que não são coisas tão leves como só fruta, coisas assim, eu acabo ganhando um pouco de peso nessa fase, o que é melhor do que a gente viver passando mal e desidratando, né? Então é super importante também beber água, mas a recomendação para quem tá nesse momento assim sentindo enjoo é se alimentar primeiro de alimentos que sejam mais secos, sabe? Tipo pão, uma torrada, um biscoito, alguma coisa mais sequinha e salgada para depois você vir com a água. Água gelada também, alimentos e coisas geladas também ajudam bastante. E o limão, né, gente? Limão é assim, ó, best friend forever de uma grávida, por conta dos enjoos e depois também da azia. Eu tive muita azia na Clara, eu já estou tendo agora também. Eu não acreditava, inclusive, que quando as pessoas falavam que tá com azia, então o seu neném vai nascer cabeludo. Não acreditava, porque na minha família ninguém nasceu com cabelo, nasci carequíssima, mas Dona Clara veio pra provar que as minhas azias tinham fundamento e que eram mesmo por conta do cabelo. Mentira, não tem nada a ver, mas, né, enfim. Se você teve azia, seu neném nasceu cabeludo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se essa teoria de fato funciona, se essa teoria tem razão, né, tem fundamento ou não. E aí, como eu tava falando, o limão é super bacana porque ele vai dar uma equilibrada na acidez, sabe? Do estômago e tudo mais. Então, eu faço muito suco gelado de limão, me ajuda demais.
Ou também dá pra fazer até picolé caseiro de limão, sabe? Nem que seja numas forminhas de gelo, assim, pra você ir chupando. Isso também ajuda bastante, dá um alívio pro organismo, sabe? Então é super bom. Agora, assim, uma coisa que eu preciso fazer é andar com coisas na bolsa para comer, se eu precisar sair e ficar muito tempo fora. Primeiro que, assim, na fase da gravidez, nessa fase inicial, eu detesto entrar no carro, porque só de entrar no carro já me dá enjoo, sabe? Então eu tento evitar ao máximo, porque o carro vai balançando e tudo mais, e isso acaba contribuindo para os enjoos também. Então eu tento evitar ao máximo, mas não tendo como, eu já entro no carro assim depois de ter comido para não ter muito, sabe, muito problema. Se eu tiver no carro de estômago vazio é batata, eu sei que eu vou passar mal. E na minha bolsa eu sempre carrego biscoito, coisas salgadas principalmente, porque é isso que vai conseguir me manter sem passar muito mal. E uma coisa interessante que eu até tava lendo sobre isso, porque eu falei, gente, será que tem algum fundamento ou não? Mas quando eu dirijo é menos ruim do que quando eu estou no carona. Isso porque como o carro balança e tudo mais, né, o nosso cérebro às vezes não tá esperando aquele tipo de movimento e isso vai causar mais enjoo, desequilíbrio no organismo e tudo mais. Quando a gente está dirigindo, a gente tem mais controle do que está acontecendo, né, da velocidade que o carro vai andar, se ele vai parar, se ele vai virar. Então isso tudo ajuda um pouquinho o organismo a entender e diminuir os enjoos também. Essa é uma dica que funciona, se você dirige, pega pra dirigir, porque também os enjoos dão uma diminuída. E assim, né, evitar todo tipo de cheiro que, sei lá, você puder, eu pelo menos sou assim. Perfume forte, o cheiro do carro mesmo, então assim, eu tento tirar ao máximo possível esses cheiros que são muito característicos de perto de mim, usar as coisas mais neutras possíveis para não sentir enjoo também por conta do cheiro que acaba afetando, né, gente? Acaba mexendo com o nosso organismo também. Então isso pode acabar contribuindo. E uma coisa que eu também li e que fez muito sentido é que o psicológico influencia ou não nos enjoos. É óbvio que, como eu falei, tem várias questões físicas que envolvem isso, né? E por isso que muitas mulheres acabam passando por essas coisas ruins, assim, nesse comecinho, esses sintomas meio indesejados no comecinho da gravidez. Mas também o psicológico pode afetar. Então eu comecei a ler e comecei a lembrar que na gravidez da Clara, as vezes que eu sentia mais enjoo eram justamente as vezes em que eu estava, sei lá, nervosa por alguma situação, angustiada, tensa, que enfim, tinha acontecido alguma coisa. E aí eu fui relembrando, eu falei, gente, realmente, sabe, foram datas e momentos marcantes, assim, foram os momentos que eu mais passei mal. Então essa também é uma dica. Eu sei que a gente vive 1 milhão de emoções e situações ao longo do dia nessa fase da gravidez. Tudo se intensifica, então a gente se sente mais feliz e mais triste, mais preocupada e mais esperançosa, tudo ao mesmo tempo, mas podendo controlar os sentimentos, enfim, tentando não passar por situações muito adversas, assim, isso tudo também ajuda com que a gente se sinta melhor psicologicamente e, obviamente, fisicamente, né? Então é isso, gente, essas são as minhas dicas, assim, a minha experiência nesse primeiro trimestre com esses enjoos que, nossa, são terríveis. Eu achei que justamente por essa gravidez eu estar mais preparada psicologicamente, assim, já que foi uma gravidez totalmente planejada, eu achei que ela seria diferente da primeira, que foi no susto, né? Então eu tava mais assim, sabe, vivendo tudo de uma forma mais intensa, tudo muito novo e muito inesperado. Então eu achei que dessa vez eu ia ter menos sintomas, mas como eu falei, esses sintomas físicos eles continuaram existindo. Eu preciso me alimentar bem e tudo mais para conseguir levar uma vida mais tranquila, mais normal, porque senão é batata que eu vou ficar indisposta o dia todo. Então, se você tá gravidinha, deixa aqui nos comentários se você também passa por isso, se você teve ou tem muitos enjoos na gravidez. Deixa aqui qual foi a sua experiência e também qual foi a sua dica, o que você fazia para te ajudar a passar por esse momento que eu quero saber, viu? Se você tá gostando dessa série de vídeos sobre a gravidez, não deixe de dar um like. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando tudo que acontece. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @ThalitaEscorali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá também.
Um beijo e até a próxima! Ah, e se você tiver sugestões de vídeos, de assuntos que vocês querem que eu traga pra cá, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar gravar pra vocês.